palestra da Elaine Gard. Deixa eu apresentar a Elaine. A Elaine, CCDH, é uma profissional ágil e doutoranda em ciência da computação. Ela vai falar sobre o empoderamento feminino na tecnologia. E a gente gostaria que você desse boas-vindas à Elaine Gard. Tá? Volta. Ai, tem som. Oi, professor. Gente, desculpa, aqui tem um som nos slides que não é português, não sei porquê. Então, aí acho que não funciona, né? Não, eu tenho que ficar com a letra, eu acho. Esse som de página, não é tela cheia, o outro. Bom, enquanto ele vai abrir ali, então vou começar para não perder muito tempo. Na verdade, eu queria falar o mais rápido possível para deixar mais tempo para a gente conversar, porque como esse tema polêmico, então eu sempre prefiro, na verdade, fazer bate-papo, mesa redonda, conversa mesmo, né? Mas eu queria trazer também algumas coisas. E, como assim, eu estou com a minha defesa de doutorado agendada no mês que vem, então eu tive que trabalhar muito rápido, né, naquilo que eu ia falar aqui hoje. E eu agradeço ao professor por ter me convidado, Shelley, né, por ter me convidado. Eu vou contar um pouquinho da minha história misturada com a história das comunidades de mulheres aqui e também com a questão das mulheres, né, principalmente na área de tecnologias, que ciência de dados está atrelado, de certa forma, com as ciências exatas, que está atrelado à tecnologia, está atrelado à computação, à engenharia, à estatística, né? Então, eu vou dar um foco maior nisso, mas, obviamente, que algumas coisas que eu vou falar aqui, elas também se aplicam a outras áreas, em que as mulheres também queiram atuar, tá? Então, por favor, né? Eu penso ficar aqui, tá? Porque eu não vou falar. Tá, pode começar. Bom, então, eu vou fazer um histórico lá desde os anos 80, certo? Porque foi ali que, digamos, que começou o BO, né? Então, eu coloquei várias coisas aqui nostálgicas, só quem é mais de 40 vai entender, né? Então, assim, eu não sei se vocês já jogaram Atari na vida, né? Mas o Atari foi meu primeiro videogame e eu era viciada em jogar aquilo, né? E naquela época, era muito normal as crianças ficarem para a rua fazendo de tudo, né? Meninas e meninos, juntos. E a gente tinha, assim, famílias maiores também, né? Então, tinha muito primo, muita prima, tinha muitos filhos, né? Meus avós tiveram 13 filhos cada um. E aí você imagina aquele monte de gente, né? Então, não tinha muito essa de, aí, você é menina, você não pode brincar disso, você é menino, não pode brincar daquilo. Mas, né, quando eu fiz uma apresentação no Ponte 2 sobre mulheres em games, eu acabei descobrindo que, bem nessa época, houve uma campanha publicitária que mudou isso daí, junto com outras coisas que vieram por causa de dinheiro, que as empresas queriam faturar, e mudou essa questão. Então, aí começou aquela coisa, né, de o pai via o menino brincando de boneca e falava que podia. Quando já se viu o menino brincar de boneca, não pode. E aí que a mãe via a menina brincando de futebol, de super-herói, não podia, onde você viu, né? Negócio assim. Então, tudo isso veio por questões mesmo mercadológicas, né? E naquela época aqui, dos anos 80 até os anos 90, né? Tinha, assim, esse mundaréu de tipos diferentes de videogame que era acessível, se você tivesse dinheiro para ir lá na locadora, né? Que nem todo mundo podia ter, né? E o vício da época era Mortal Kombat, aquela coisa super violenta, mas ninguém estava nem aí, sabe? Muita coisa rolou naquela época que, quando você para com a olhação, assim, a gente era tudo louco.
né? E tinha muito tokusatsu na televisão, que são os live actions de mangá, né, japoneses, e que tem lá os super-heróis japoneses, que lutam contra o mal, etc. O espectro também foi muito forte naquela época, e as molecada brincava disso. Gente, não vai Machine bem, blá, blá, blá. Isso era um negócio, né? Era uma delícia e tudo mais. E aí tinha a Xuxa, que fazia muito sucesso. Para de olhar para os programas da Xuxa hoje, a gente tem vontade, às vezes, de ir no banheiro brincar, né? Porque, meu Deus, como que a gente viu aquilo? E tinha também o Michael Jackson, que fazia muito sucesso, né? Então, os anos 80, 90, foi um momento libertinoso, vamos falar assim. A gente tinha muita liberdade, né? E não tinha tanto por parte das crianças e adolescentes essa segregação, essa separação, tá? Por favor, pode passar. Quando veio nos anos 90, os anos 2000, aí começou a chegar no Brasil os computadores, né? Começou a chegar a internet, que não era a internet como a gente conhece hoje, era lá o seu, né? Com 56 kbps da vida, né? E aí tinha lá o MS-DOS, eu cheguei a fazer um curso de MS-DOS, né? Tinha o Instituto Universal Brasileiro, que existe até hoje, né? Que a gente fazia curso à distância naquela época. Meu sonho naquela época era fazer um curso de eletrônica para o Instituto Universal Brasileiro. E nunca fiz, né? Mas, tipo, era na TV o tempo todo, faço curso isso, faço aquilo, para vocês verem que já naquela época a ligação à distância já existia, tá? E aí começou a vir o ICQ, começou a vir, né, os bate-papos online lá, na época que a gente conectava só os sábados para conectar na internet, que era barato, né? Porque o telefone ficava ocupado. Então, você não podia usar durante a semana, que ficava a conta de telefone ficava super cara. Então, era sábado das 2 da tarde até domingo, meia-noite. Então, tinha gente que ficava exatamente esse período lá e vai a mãe falou, né? Porque usou o telefone, tinha que se conectar, ligar de novo, né? Mas o IRC era um lugar, né? Que a gente ficava lá batendo papo, né? E o ICQ também, né? E veio também o da Microsoft lá, que não lembro o nome agora, o Live, né? E isso, E aí veio, foi a época que o vôlei no Brasil estava muito em alta também, né? E nesse período, eu comecei a jogar vôlei também, mas também já estava me inteirando ali da computação, Windows 95, não sei o que lá, e eu comecei, né, a trabalhar na Microlins, né? Ali comecei como uma monitora para ensinar Word, Excel, PowerPoint, que tinha, né? Naquela época a gente tinha que ensinar as pessoas a usar computador. Hoje, quem que quer aprender a usar o computador? Só sabendo tudo, né? Ninguém se preocupa, porque senta aqui e faz. Naquela época, não. A gente tinha que ensinar, pode passar. E aí, quando foi, né, dos anos 2000 a 2010, as coisas foram mudando. Eu comecei, então, a trabalhar na Microlins, aí eu comecei a fazer o curso de engenharia de computação na minha cidade natal, que é Votuporanga, e lá eu participei de alguns eventos. Como eu tinha que trabalhar muito, eu não tinha tempo para iniciação científica, participar de coisas, nada disso. É assim, é trabalhar, estudar, e morrendo trabalhando e estudando. Era isso, a realidade. Mas naquela época, teve um evento na faculdade que essas pessoas foram lá. Não sei se vocês conhecem, mas é o Bruno Souza e a Yara Mascarenhas, que eles são do Soul Java. E naquela época, o Soul Java, eu posso dizer que era a comunidade, junto com a Microsoft, a comunidade de pessoas no mercado mais forte que existia. E aqui eu começo a falar em comunidades, né? Então, eram as comunidades tecnológicas mais fortes que tinha aqui no Brasil, praticamente. Eu não posso falar dos outros estados, porque eu sou daqui de São Paulo, então eu sou falando de São Paulo. E eu fiquei impressionada com as palestras que eu ouvi desses dois, e a Yara, desde então, passou a ser um pouco, assim, da minha inspiração para o resto da minha caminhada. Eu sei que muita gente talvez não conheça ela, mas ela é responsável pelo The Developers Conference, que é um evento tradicionalíssimo aqui no estado de São Paulo, que se fala no Brasil todo, né? Ela encabeça esse evento, que leva palestras de tudo quanto é tipo, virou um negócio super enorme, né? E com isso também começou a Consultar Brasil, naquela época. E nas universidades, faculdades, também começou um negócio aqui do Microsoft Student Partners. Tinha células dentro das faculdades, privadas, públicas, e os alunos eram, tipo, vinculados à Microsoft em algum projeto. E tinha lá o tipo Imagine Camp, assim, para eles participarem de projetos e tal. E isso, então, foi, assim,
começo do que a gente pode falar de comunidades, né? Mas, o interessante, eu era a única mulher da minha turma, as outras turmas tinham uma mulher ou nenhuma mulher. À noite, nos cursos noturnos, mesma coisa. Ou tinha uma, ou duas, ou quase nenhuma. Só que eu, gente, cresci com um monte de molecada, para mim era normal, né? Eu estava no meio de um monte de homem, e só eu de mulher. E eu, muitas vezes, não percebia a situação ao meu redor. Mas era isso. Eu achava que era normal, porque eu estava acostumada, né? Então, tudo bem. E aí, quando eu fui, né, para a Universidade Federal de São Carlos, no meu mestrado, eu comecei a perceber que não era bem isso, né? Pô, isso aqui não está muito certo. Né? E aí, eu comecei a ter contato com outras pessoas, né, que também tinham essa visão de que elas sofriam, de vez em quando, algumas coisas no ambiente de universitário e no trabalho. E aí, eu comecei a me dar conta que a gente tinha um problema com relação às mulheres nesse mundo, né? Quando foi 2010, que era o meu último ano de mestrado, eu decidi ir para a Consulpar Brasil. Falei, não, vou nesse negócio, porque todo mundo fala desse trem, eu preciso conhecer. E eu dei um jeito de comprar minha entrada e ir no ano seguinte. Só que no meio desse caminho, o Twitter tinha acabado de começar, eu encontrei mais um monte de meninas que ia também para a Consulpar, mas elas estavam extremamente receosas de ir. Por quê? Era um evento, naquela época era grande, tá? Era 4.000 pessoas, era grande naquela época, mais ou menos. Era a quarta edição, se eu não me engano. Só que, assim, 95%, não, 98% de homens. E aí, estava lá aquele pingadinho de mulher, e falou assim, tá, o que nós vamos fazer lá? Nós aqui, né? Porque se acontecer alguma coisa, majoritariamente só tem homem, então, automaticamente, você se sente inseguro. Né? Você se sente inseguro, você fala assim, como é que eu vou para um lugar que provavelmente vai ter alguém que vai me assediar, sei lá, pode entrar na minha barraca, porque as barracas não têm segurança nenhuma, né? Você pode colocar diabo enforcado, faz. A sua rasa com uma faca já era. E tipo assim, e qual que era a visão que eles, os meninos, né, tinham das meninas que iam para Campus Party? Ai, as gatinhas do Campus Party. Tinha até uma matéria dessa, eu juro para vocês. Eu tentei achar, não encontrei, acho que foi deletada, mas tinha. Então, tipo assim, ninguém respeitava as mulheres pelo fato delas terem alguma capacidade realmente técnica. Elas faziam esse toque para enfeitar, sabe? Era uma sensação horrorosa. Pode passar, por favor. E com o Dia de Java, que é um evento que teve em São Carlos durante muito tempo, porque só tinha só para preencher slide, tá? Eu comecei a ter contato, então, com esse pessoal que para o Campus Party, com o pessoal que estava ali no Zoom Java, na Microsoft, né? E aí a gente se organizou e eu fundei uma comunidade de mulheres que chamava Garotas PBR, apesar de a gente não fazer mais nada. E essa comunidade tinha o objetivo justamente da gente ajudar as outras meninas que iam a esses eventos, não só no Fire, mas também nesses eventos. E a gente realmente fez uma força-tarefa. Né? E nós fomos, passa para o próximo slide, por favor. E nós fomos a primeira comunidade, o primeiro grupo de mulheres que subiu no palco da Campus Fire para falar alguma coisa sobre mulher na tecnologia. Né? E existiam outras comunidades? Existiam, mas não eram muitas, tá? Tinham poucas comunidades mesmo. Eu conheci ali na Campus Fire outras pessoas que estavam começando, né, a ir para esse lado e estavam começando uma força-tarefa, né, para superar essas dificuldades que as mulheres enfrentam, tá? Então, por favor, passe. Eu conheci o pessoal da Microsoft, que tem um monte de mulher que trabalha na Microsoft, e hoje tem uma comunidade específica que chama Local Makers, que é coordenada por uma das mulheres que trabalha na Microsoft, que tem justamente o intuito de ensinar as mulheres tecnologia, programação, obviamente voltada para a Microsoft, né? Mas que o objetivo delas é colocar mais gente no mercado, colocar mais gente lá para trabalhar com tecnologia, tá? E nós também fomos da palestra do Fórum Internacional de Software Livre, que naquela época tinha um grupo de trabalho específico de mulheres. Eu acho que esse grupo não existe mais, mas na época era um grupo muito forte, né? Então, nós fomos para lá, por favor, para o próximo slide, e a gente, durante todo esse tempo, a gente sempre foi na Campus Fire, em outros eventos, dar palestras, fazer mesas redondas, bate-papos sobre esse assunto, né, de mulheres na tecnologia. E com o passar dos anos, o número de comunidades começou a pipocar, né, Por favor, passa a próxima. Quando foi em 2014, não sei se vocês conhecem essa pessoa aqui,
eu fui convidada para participar de uma mesa redonda no Google, em São Paulo, sobre mulheres na tecnologia. E justamente naquela época, 2014, foi quando a Camila voltou do Google, né? E eu estava lá de boa, e ela veio me cumprimentar, porque ela já me conhecia por conta das atividades da Campus Party, mas eu não a conhecia. Mas a Campus Party hoje, a Camila Capucci, ela é praticamente embaixadora das mulheres de tecnologia no Brasil hoje. Então, ela fez um caminho muito legal, uma trajetória muito legal, e quem puder depois acompanhar o trabalho dela, é só procurar pelo nome dela na internet, e vocês vão ver que ela tem muitas atividades voltadas para a inclusão de mulheres em tecnologia. E aqui também tem outras pessoas que eu fiz conexões, por exemplo, o pessoal do Embarcados, que é uma comunidade para sistemas embarcados, mas que tem muita mulher lá que trabalha com eletrônica, elétrica, o que vocês imaginarem de diferentes tipos de engenharia, que realmente tem relevância no mercado e ajuda outras mulheres assim, a entrar nesse mercado, né? E ali também tem a Flávia Gunnar, que acho que a candidata também conhece, né? Que ela também é aqui de Bauru, e ela também contribuiu muito, de certa forma, com o trabalho dela para as comunidades, de uma forma mais indireta, mas como ela traz a empregabilidade para as pessoas, né? Então, isso ajuda também a gente. Pode passar? Então, tem algumas fotinhas, que aqui já é o período de 2019 para 2023, que foi quando eu comecei meu doutorado e vim para a área de ciências de dados. Porque até então, o que eu tinha feito na minha vida? Eu fiz o mestrado em sistemas de recomendação para a digital. E aí eu vim trabalhar aqui em Bauru, na extinta Universidade do Sagrado Coração, agora no Sagrado, que eu fiquei 6 anos, e foi quando eu conheci o Dorival, e a gente firmou uma parceria com o grupo de design, de artes e tecnologias emergentes, né? E aí, nesse tempo, eu só trabalhei como professora, fiz meus projetos, etc. Mas aí chegou um momento que eu pretendo fazer meu doutorado, e aí eu falei, vou fazer na área de dados. E nisso eu conheci o PyLadies, né? Conheci outras comunidades na área de ciência de dados e computação em geral, que eu não sabia que existia, né? E aí eu comecei, inclusive, a dar palestras sobre essas coisas. Foi muito rápido, vamos dizer assim, não esperava que fosse acontecer. Mas aí eu comecei, além de falar sobre esse tópico de gênero em geral, mas sobre ciência de dados também, machine learning no geral. E aqui eu trago, né, apenas um pouquinho de todas as comunidades que eu pude conhecer ao longo desses últimos anos que surgiram. Mas é só um pouquinho mesmo, gente. Porque tem muita. Tem muita comunidade. Aí eu também preciso falar uma coisa antes. Em 2017 eu estive aqui no Unesp, né, para uma mesa redonda sobre mulheres nas engenharias, a convite do I, né, na verdade não era do I, na verdade não existia o I naquela época. Eu vim a convite dos alunos e na palestra que a gente estava lá na mesa redonda, junto com a professora Sandra da Unicamp, que ela é referência, como cientista, uma das cientistas mais influentes do Brasil, a gente conversou muito com as meninas aqui da Unesp, da engenharia, e aí sim elas formaram o I. O que é o I? O I, ele é um braço do I3E voltado para mulheres, né? Então, eu tenho, assim, muito orgulho de ter podido ajudar as meninas aqui a dar esse passo, e elas estão trabalhando com isso até hoje. Mas aí a gente tem o MIA, que é Mulheres na Inteligência Artificial, o PyLadies, X-Tech, que é um pouco mais geral, Mulheres em Dados, que eu dei palestra para elas esse ano. Tem o Grace em São Carlos, que é para trabalhar com o pessoal do ensino médio, os meninos do ensino médio, trazer para a nossa área. As Meninas Digitais, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Computação, que pode ser aplicado, implementado em qualquer universidade, é só fazer um convênio com a SBC, tá? Tem as brasileiras em processamento de linguagem natural, AR Girls, Women Science, LFPI, Women Blockchain, que inclusive elas deram muitas palestras também na Crossfire, o Arlades, que a Beatriz estava aqui hoje cedo, o Makers Code, né? Elas programam, e o BWise, que está aqui, que são as mulheres belgas na ciência, eu coloquei porque eu estive na Bélgica esse ano, e eu conheci esse grupo, e eu fiquei chocada com a diferença das realidades. Porque aqui no Brasil, a gente trabalha basicamente assim, lá de baixo para cima, né? Então, vamos trazer as meninas do ensino médio para dentro da tecnologia. Vamos continuar trazendo elas depois dentro da graduação através das nossas comunidades, como Warladies, PyLadies, etc.,
para a tecnologia. Quando elas saem da universidade, essas meninas elas vão saber que tem essas comunidades espalhadas por aí, que elas podem pedir ajuda, né, que elas podem ter esse apoio dessas comunidades no ambiente de trabalho delas. E lá na Bélgica, um negócio muito diferente. Elas, praticamente, a reunião que eu fui era assim, e aí, como é que está a implantação dessa política de igualdade de gênero na tua empresa? Esse é o nível, né? Então, lá eles estão de cima para baixo. E por que eles estão de cima para baixo? Porque eu percebi que elas não fazem um trabalho de base como a gente faz. Elas já estão no nível assim, que elas têm esse poder de implantar políticas públicas nacionais dentro de empresas e universidades e cobrar pelos resultados. Porque é muito diferente do que a gente já tem aqui. A gente está muito longe desse caminho. Mas, assim, eles também têm problemas lá de trazer mulheres para a ciência, tá? Mas eles estão fazendo um caminho inverso da gente. Mas um dia a gente chega lá, por favor. Então, as fotinhas dessas mulheres maravilhosas, a frase impactante de sempre, que lugar de mulher onde ela quiser, mas eu também quero reforçar que lugar de homem também onde ele quiser, tá? Ele também pode escolher assim como nós. Eu não vou ser machista aqui, né? Porque isso pode acontecer. Se o homem quiser ficar em casa cuidando dos filhos, ótimo. Por que não? Eu acho que é meio triste, assim, quando as pessoas ficam criticando, né, que o homem, às vezes, ele faz essa decisão, às vezes a mulher está empregada, o homem não, e ele, né, toma essa decisão de ficar cuidando dos filhos em casa, uma coisa assim, e as pessoas o criticam por isso. E eu acho isso muito errado, tá? Então, um livro que eu indico, eu coloquei aqui uma frasezinha desse livro, que chama Os Inovadores, uma biografia da Revolução Digital. E eu indico esse livro porque conta muito sobre os problemas que as mulheres enfrentaram no início lá do ENIAC, né, bem naquela época, em que a gente não tinha computação entre eles, era tudo matemático, estatísticos e físico, né? E já naquela época existia essa dificuldade de dar os méritos dos trabalhos para as mulheres e dos homens tirarem os méritos das mulheres e se apropriar deles, né? E aqui tem esse relato da Jane James e da Beth Snyder, que trabalharam nesses projetos aí, e elas falaram lá que tinha lá um jantar em comemoração por conta do projeto que tinha dado certo, e elas não foram convidadas. Mas elas tinham feito tudo. Estava todo mundo lá comemorando, e elas ficaram de fora, né? Então, eu só quis colocar aqui, né, porque eu achei isso assim, meu Deus. A gente está em 2013, 2023, e naquela época a gente já tinha esse problema. Esse problema continua persistindo, mas agora a gente tem movimento, a gente tem força, a gente tem comunidades, a gente tem pessoas lutando para mudar a situação. E naquela época fazer isso era muito mais difícil. Próximo. Então, agora vamos falar um pouco aqui sobre como que está a relação das pesquisas nessa área. Então, eu dei uma pesquisada lá no portal CAPES, com essas palavras-chave aqui, ó. Women in Computer, Women in Data Science, Women in STEM, que STEM é estatística, tecnologia, matemática, ciência. Então, todas elas voltaram em torno de 1.000 ou mais de 1.000 resultados de artigos científicos e que as pessoas de diversas áreas estão pesquisando o assunto. Então, isso já é algo realmente muito bom. Tem gente pesquisando e propondo coisas sobre o assunto. Dois exemplos. Homens e mulheres se consideram si mesmo igualmente preparados? O outro. Um estudo exploratório de fatores que influenciam a carreira, as decisões de carreira da geração Z, de mulheres da geração Z em data science. Então, gente, eu não ia trazer tudo aqui, fazer uma revisão bibliográfica, alguma coisa do tipo, né? Mas quem quiser fazer uma revisão sistemática da literatura, tem muito material, tá? Por favor, próximo. Outras coisas interessantes que eu achei e acredito ser importante de citar. 89,7% das mulheres têm dificuldades em construir carreira na tecnologia. E a gente vai discutir sobre isso, né? Então, mais ou menos na área de ciência de dados, são 25,78%, no caso desse caso aqui, desse curso, eles perceberam esse aumento no número de mulheres com relação aos anos anteriores. Então, tem muito mais mulheres começando a estudar ciência de dados. Aproximadamente 2,4 bilhões de mulheres não têm os mesmos direitos econômicos que as mulheres. Mulheres ocupam apenas 29% dos cargos de liderança da indústria brasileira. Todos têm links aqui para vocês mostrarem. Vou pro próximo.
Tem aqui também um outro artigo sobre mulheres de trabalho no mercado de trabalho em TI, e o que me chamou a atenção é, que é o seguinte: quando se trata de presença feminina no mercado de trabalho, em geral, precisa entender a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Muitas delas têm o quê? Dupla jornada, né? Suas casas precisam dar conta também. Tarefa doméstica e necessidade da família, por mais que esse não seja um papel exclusivamente feminino. A cobrança é sempre da mulher. Você não vê ninguém cobrando o homem para fazer isso. Né? Mulheres são a maioria dos cientistas do Brasil, mas quase nunca chegam ao topo. E por quê? Nesse caso aqui, eu posso dar um motivo que está muito claro na minha cabeça: mulher engravida, ela fica 6 meses fora. Muitas vezes, quando ela volta lá para o programa de pós-graduação, ela não é mais credenciada, porque ela ficou 6 meses sem produzir. Ficou 6 meses sem produzir artigo, sem publicar nada, é o suficiente para ela ser cortada do programa. Isso é muito injusto, não é? Porque os homens continuam lá fazendo tudo, e ela, só porque ela tomou uma decisão de ter um filho que foi junto com o marido, ela é prejudicada. Então, começaram a aparecer os problemas. Aqui tem um gráfico, né, que mostra aqui que as mulheres já são quase 50% no planeta. E aqui tem um outro gráfico que mostra o nível de diferenças de desemprego aqui no Brasil, no quarto trimestre de 2012 para 2022. Essa linha roxa são as mulheres. O nível de desemprego entre as mulheres é sempre maior. A diferença salarial fica mais ou menos aqui 23%, é isso? Tem 23%? É que aqui eu não consegui enxergar nada. Estou fazendo aqui mais ou menos um milagre. Então, a diferença era maior em 2012, está diminuindo agora, foi para 23%. Educação. Fundamental completo. Mais ou menos 17% que termina. Ensino médio completo, 15%. Superior completo, outra coisa, 5,9%. Depois aqui é 2022, né? 10,8%, 13,4%, 4,7%. Observe um negócio curioso aqui. As mulheres terminam mais os cursos. Os homens só 10% terminam. Só 9% terminam. Mulheres costumam estudar mais. Terminar mais os cursos. Vão até o final. Só que mesmo assim, elas são mais desempregadas e a diferença salarial é maior. Estuda a mesma coisa. Alguém que estuda alguma coisa diferente, tipo, você é mulher, você estudou Python, você é homem, você estudou R, tem diferença dentro da sala de aula para estudar alguma coisa? Não. Né? Cargos de liderança, acho que a média aqui é 30%, né? Acho, não sei. Mas me parece que tem uma diferença de 30% aqui. Acho que 30% apenas de mulheres em cargos de liderança. Tá? Próximo. Até que horas assim vai? Tá, então tá acabando. Por que as mulheres fogem da STEAM? Falta de experiências positivas, consciência na infância. Brinquedos que estimulem meninas a brincar de cientista. A ausência de profissionais de sexo feminino como modelos, que eu tive cara. E aí? Favorecimento dos estudantes do sexo masculino na pedagogia das aulas de ciências. Existência de um ambiente hostil para meninas nas aulas de ciências. Não que isso seja proposital muitas vezes, tá? Pressão cultural sobre as meninas para se adequarem aos papéis tradicionais. Seja mãe, case, tenha filhos. Diferença salarial, plano de carreira, licença, maternidade, etc. Eu já passei 1 minuto, não vai dar tempo de fazer o que eu queria. Mas, enfim, próximo, por favor. Então, o que a gente pode fazer? As iniciativas, comunidades, projetos sociais, mulheres criando empresas, mulheres fazendo leis, mulheres em cargos importantes, mulheres criando políticas públicas, mulheres recebendo financiamento de projeto. A mudança começa com a gente. Então, saber como direcionar crianças e adolescentes para não praticarem aquilo que nos foi ensinado. A gente não precisa ficar reproduzindo comportamentos, gente. Não é só porque o teu professor te massacrou dentro da sala de aula, você tem que fazer a mesma coisa depois. Entendeu? A gente tem que mudar os comportamentos. A gente não pode ficar repetindo o comportamento. E não podemos esquecer que o machismo e o preconceito, entre outras coisas, também machuca os meninos. Né? Como eu mencionei no início da palestra. Todo mundo é responsável. Então, se a gente conseguir identificar, reportar e elaborar soluções
para situações de risco, violência, preconceito, qualquer tipo, onde a gente estiver, a gente já vai estar fazendo a diferença, tá? Para comunidade, se você não está em um ainda, entre liderança, a gente tem que estar em mais cargos de liderança para fazer diferença. E, obviamente, a sororidade, que é, mulheres não vamos brigar entre nós, não vamos brigar com ninguém. A gente tem que fazer o que é necessário para mudar. Próximo. Então, finalizando. Nós aqui, hoje, nesse momento, somos o exemplo para aquelas que estão vindo depois. Quem é o modelo? Se não tem modelo, você seja o modelo. Certo? Você seja o modelo para as próximas que estão vindo. Aquelas que estão te vendo hoje, elas vão, de certa maneira, te ter como um modelo para aquilo que ela vai querer fazer na vida dela. Então, assim, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, né? Mas, às vezes, você está sendo modelo para alguém, você nem sabe. Isso acontece comigo direto. Muitas vezes eu sou surpreendida por esses comentários no LinkedIn, etc. Eu falo, meu Deus, assim, né? Não, nem sabia dessa situação, né? Então, o que a gente faz hoje vai refletir lá no nosso futuro, nas gerações futuras, tá? Então, eu deixei alguns links aqui, se vocês quiserem acessar depois para ter mais informação. E aí, sim, acabou. Desculpem aí se eu fui muito rápido, passou 4 minutinhos, mas espero que tenham gostado. Qualquer coisa, pode me procurar como Cissa Gato na internet. Vocês vão achar muitas coisas, tá? Pode mandar mensagem se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada pela palestra. Cida, obrigada, Cida. Eu vi que você era professora, mentora, palestrante, escritora, gamer, geek, nerd, cantora, amante de bola, nossa, múltiplas coisas. É que nós mulheres a gente consegue ser múltiplas mesmo, né? Os homens também, mas nós temos assim, uma facilidade de fazer muitas coisas, né, ao mesmo tempo, toda necessidade. E é muito pertinente mesmo, a sua palestra. A gente fica muito feliz com esse tema. Que bom que veio esse tema para o CICID. E que incentive mais garotas, mais meninas, né, a estudar a ciência de dados, a estudar a computação, a ver a tecnologia. E eu fico também muito feliz quando eu vejo garotas aqui, assim, acompanhando, principalmente geração nova que está vindo. É muito importante, porque juntos nós somamos, né? Nós e os meninos, né? A gente pode trabalhar juntos e é legal trabalhar juntos, né? Então, muito bom. Agora a gente vai fazer um break, mas antes do break, se tiver alguma pergunta para Cissa, tá? Por causa do tempo, então a gente vai ter 2 perguntinhas. Tem alguém que pode fazer 2 perguntinhas? Ou quer fazer algumas perguntas para Cissa? Não? Quer comer? Mas, só que, então, já que eles não podem... Cissa, deixa eu só te contar uma coisa. Bom, né, quase 50 anos, 30 de TI, né? Então, tem história bastante para contar. Porém,